que terá desencadeado esta ação. Sabe-se sim que há veículos militares tanto em terra como também a sobrevoarem as principais cidades turcas e também com essa indicação de que talvez centenas de pessoas, talvez milhares, saíram às ruas, tanto em Ankara como em Istambul, numa aparente resposta ao apelo que foi feito pelo presidente Erdogan para que a população conteste esta tentativa de golpe de Estado. Avançamos novamente em estúdio para análise a esta tentativa de golpe de Estado. São nossos convidados Lívia Franco, é doutorada em Ciência Política pela Universidade Católica. Também João Ruxa Pereira, é consultor em segurança, especialista nas questões de terrorismo e é também elemento do OSCOT. E também José Manuel Anes, membro também ele do OSCOT. Muito boa noite. Começando por si e olhando para esta última informação de que um helicóptero que levaria os militares que levaram a cabo este golpe de Estado foi abatido por um F-16. Isto quer dizer que pode ser o início de uma guerra civil na Turquia? É um risco. E isso é extremamente lamentável. Ao começo da noite, quando os militares fizeram uma proclamação para que iam restituir, enfim, a democracia e a aproximação, em linhas gerais. A ordem constitucional, a ordem como constitucional eles diziam, não é? Que o presidente Erdogan tinha violado e que se prepara para violar cada vez mais. De facto, eu fiquei todo desesperançado e pensava que havia uma maioria da parte da força militar que pudesse levar a cabo esse projeto, que era um projeto desejável para os países europeus, para os Estados Unidos, etc. E, portanto, o regresso à democracia deste regime e deste país que é fundamental. É um país charneira que, graças ao Erdogan, não tem tido a determinação suficiente face ao Estado Islâmico. Pelo contrário, tem uma atitude ambígua e, quando desencadeia ataques, é contra os curdos. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável. E depois, é claro que há atentados, naturalmente, que não é causa imediata, porque ele fez várias purgas no seio dos militares, ao nível do topo, fez várias purgas no seio da justiça, dos juízes e da polícia. Porque aqui há uns tempos, há uns 2 anos ou 3, houve o seu filho e outros ministros que fizeram uma série de falcatruas e o Erdogan, naturalmente eles tiveram que se demitir devido ao escândalo que chegou aos jornais. O Erdogan não teve problemas nenhuns, demitiu os juízes e os polícias. E é assim que os ditadores fazem, não é? Portanto, a situação interna é lamentável para os nossos quadros, para os nossos valores. E, sob o ponto de vista internacional, relativamente ao Estado Islâmico, é uma atitude ambígua e, de facto, ainda há outra questão. Claro que se falou muito na aproximação com Israel, recentemente, mas também não se falou muito na aproximação à Rússia e a carta quase de amor que ele escreveu ao Putin. E uma aproximação mais repentina depois dos atentados de Istambul. Exatamente. Isto é, a carta para o Putin é antes dos atentados, imediatamente antes. E depois, enfim, é que a resposta do Putin. Isto, enfim, é uma situação muito complicada. Nós temos que desejar que a Turquia não resvale para uma guerra civil. E já agora, a minha opinião pessoal, permita-me, eu espero que aqueles revoltosos triunfem, mas mesmo sem saber qual é a facção militar que terá levado a cabo este golpe. A declaração que eles fizeram foi claramente no sentido de aproximação aos valores ocidentais, da democracia. Esperemos que e, portanto, seja parece não ter dúvidas em relação a à facção que pode estar em causa. Menos radical do que poderíamos temer, Lívia. Não, quer dizer, eu concordo. Eu direi que, de acordo com... Não houve nenhum programa apresentado, não é? Sim. Portanto, as declarações que são feitas são declarações, já há bocadinho referi, quer dizer, o querer manter os compromissos internacionais, a reposição da ordem constitucional, liberdades, direitos humanos, quer dizer, são tudo valores e princípios que fazem parte de uma certa tradição que obviamente é a nossa, a da Europa, não é? E, portanto, que nos interessa a nós. Mas talvez eu aqui gostava de ser um bocadinho mais cuidadosa. Apesar de, evidentemente, não poder deixar de reconhecer e de criticar a ordem autoritária de Erdogan, não é? E, portanto, nesse sentido, cada vez mais iliberal, eu também gostava de ser aqui cuidadosa e dizer que não sei, todavia, se esta é a melhor altura para haver uma mudança de poder. Porquê? Exatamente porque a situação melhor altura é para a Turquia ou a melhor altura para a Europa? A melhor altura para a Europa, o que parece uma coisa um bocadinho cínica, não é? Mas porquê? Porque, de facto, a volatilidade da região é tão grande e tão complexa
certeza que não está nada assegurado à partida, que estes revoltosos, podendo até ter excelentes intenções, não é? Até para o povo turco, não é? Do ponto de vista dos direitos e das liberdades e da vida dos turcos, que na verdade tenham, quer dizer, sucesso, porque a volatilidade é tal que basicamente o perigo que há aqui é de se estabelecer uma instabilidade de tal ordem que de facto nos aproximamos de uma situação de quase guerra civil, não é? Ou de troca e retroca de quem chega ao poder. E quer dizer, isso de facto não é nada bom para o panorama, que é o panorama que existe naquela região. Falou há bocado, se me permitem, a questão das manifestações populares. Vou deixá-lo concluir essa sua indicação, esse seu raciocínio, mas antes queria avançar em direto via Skype com a comentadora TV, Marisa Matias. Muito boa noite, Marisa. Peço-lhe, antes de mais, um primeiro comentário. Julgo que ainda não é possível ter a comentadora TV, Marisa Matias, que entrará em direto via Skype daqui a breves instantes. José Manuel Landes, novamente lhe peço desculpa, por favor, conclua o seu raciocínio. As manifestações de rua em Istambul, a esquerda, os democratas e mesmo a extrema-esquerda, alguma delas anarquista, estão presentes e, portanto, não são só os partidários de Erdogan que vieram para a rua esta noite. Portanto, isto é complicadíssimo, claro, porque pode haver confrontações entre eles, não é? Aliás, basicamente como disse o professor José Manuel Landes, eu penso que estamos em sintonia todos. Quer dizer, o perigo destas manifestações pode gerar, efetivamente, uma guerra civil. Porque... E esta ação militar e contra-militar de um helicóptero abatido pode indiciar isso mesmo? Pode indiciar. Porque até agora víamos, aparentemente, a situação bem calma. E controlada. Aparentemente, parecia-nos uma situação pacífica, digamos, à semelhança do que aconteceu em Portugal no 25 de Abril, parecia-nos uma tomada do poder pela via pacífica. Todavia, efetivamente, esta instigação que o Presidente tem feito, quer aos cidadãos, quer efetivamente a algumas poucas forças que lhe são fieles, no sentido de combaterem os revoltosos, pode efetivamente indiciar aqui o princípio de uma guerra civil que seria completamente desastrosa, não só para a Turquia, como para a própria Europa, não é? Porque efetivamente, como eu disse há pouco, já não nos bastam os problemas na Ucrânia, que de facto a Europa tem tentado, pela via da diplomacia, tentar de facto minimizar o mais possível, muito menos aqui a Turquia, que é de facto um tampão da própria Europa, quer dizer, é uma porta de entrada da Europa, com todos os acordos que efetivamente eles foram feitos com a Europa em relação aos refugiados e, enfim, todos os compromissos internacionais que foram assumidos. Portanto, se de facto criamos aqui uma situação de instabilidade, que começamos a ver agora aqui alguns restícios dessa instabilidade, pode ser um problema de facto muito grave e difícil de controlar, não é? Olha, sim, mas eu gostava talvez aqui também de ser um bocadinho mais cautelosa. Nós, neste momento, as coisas estão a acontecer. E uma das coisas que está a acontecer é uma fortíssima guerra de contra-informação, não é? Certo. Portanto, porque é o normal nestas situações. Certo. E, portanto, as informações que nós estamos aqui a receber, nós não sabemos bem qual é a credibilidade São delas. São fidedignas ou não. Não é? E, sobretudo, para onde é que elas vêm e, verdadeiramente, qual é a ligação que elas têm com a realidade, não é? E, portanto, eu acho que nós estamos todos preocupados, mas acho que também é preciso ter algum filtro, algum cuidado e algum critério, porque, na verdade, se há característica que é típica destas situações é a guerra de contra-informação. Eu, por acaso, ia falar nisso, porque, efetivamente... João Ruja Pereira, vou agora interrompê-lo assim, para agora sim seguirmos em direto com a comentadora TV, Marisa Matias. Marisa, muito boa noite. Peço-lhe um primeiro comentário ao que se vive ainda esta noite na Turquia. Bem, eu estou a ouvir a vossa emissão e estou muito de acordo com aquilo que está a ser dito. Na realidade, é muito difícil termos neste momento um comentário relativamente ao que se passa, porque não só pela questão da contra-informação, como estava a ser referido ainda agora, mas também porque estamos a falar de um país muito dividido. E, portanto, é um país onde Erdogan procurou, ao longo dos tempos, ir mudando um pouco o seu perfil e tentar, de certa forma, converter-se numa espécie de sultão do Médio Oriente, e com posições sempre muito dúbias. Obviamente tem tido posições claras no que diz respeito, por exemplo, ao controle democrático dentro do seu próprio país,
isso tem sido muito claro, as sucessivas leis, a lei Mordaça, ou agora a mais recente proposta de lei relativamente à imunidade parlamentar para tentar ver-se livre, nomeadamente do partido mais ligado ao povo curdo, aí tem sido claro. Mas em relação a outras matérias não tem sido claro, nomeadamente, por exemplo, na questão dos refugiados, das relações com a Síria e a forma como tem mantido, de certa forma, as fronteiras mais ou menos abertas, mais ou menos fechadas, consoante